Bom dia, turma! Tudo bem com vocês? Nosso assunto de hoje está no livro 7 de História. Vamos falar sobre a cidadania na Grécia Antiga. Você já ouviu falar em cidadania? Costuma-se entender como cidadania os direitos e deveres que temos como cidadãos de uma sociedade. Essa definição também está relacionada a questões políticas, como o direito e o dever de participação na escolha dos nossos governantes. Essa ideia de cidadania relaciona-se à noção de democracia. Você conhece esse termo? Ela tem origem na Grécia Antiga. Para entender esse conceito, bem como das origens da cidadania, é preciso principalmente compreender alguns aspectos da história dos gregos na antiguidade. Vamos falar sobre o surgimento da polis e da democracia ateniense. Então, turma, polis significa cidade. Então, essa imagem que eu trouxe para vocês representa a cidade ateniense ou polis ateniense. A Grécia se dividia em cidades-estado. Cada cidade-estado era independente uma das outras. Cada cidade possuía governo independente, com exército, moeda e fronteiras próprias. Apesar de independentes, possuíam uma cultura similar, ou seja, falavam o mesmo idioma e usavam o mesmo alfabeto. As polis, ou seja, as cidades, tinham como centro político as acrópolis, que eram localizadas nas partes mais altas da cidade, em que se encontravam as construções importantes, como templos religiosos para o culto a seus deuses e a ágora, lugar onde os cidadãos das polis se reuniam. Então, turma, aqui está a polis, que é a cidade. No lugar mais alto se chamava a Acrópolis, onde se localizavam os templos, e a Ágora se localizava no centro das cidades. Era onde as pessoas se reuniam, como se fossem as nossas praças. Para administrar as cidades, cada cidade-estado adotou uma organização política própria. Para os atenienses, a política era de extrema importância, motivo pelo qual foi desenvolvida a partir da vida social da polis, constituindo-se em objeto de reflexão de vários filósofos da época. Por causa de sua independência e autonomia, cada cidade-estado adotou uma forma de governo. Entre elas, destacou-se a cidade de Atenas, que adotou um sistema democrático no século 6 a.C. e 5 a.C. Com isso, turma, na cidade de Atenas foi desenvolvida uma forma de governo chamada de democracia. O que significa democracia? Significa poder do povo. Ou seja, democracia equivale ao poder do povo de forma geral. A cidade era comandada pelo corpo de cidadãos. Porém, nem todas as pessoas que viviam em Atenas eram consideradas cidadãs. Então, quem poderia ser considerado cidadão em Atenas? Apenas homens, filhos de pais e mães atenienses e com idade superior a 18 anos. O restante da população, mulheres, escravos e estrangeiros, não podiam votar e nem eram considerados cidadãos atenienses. Portanto, não tinham nenhum direito de opinar sobre questões da polis, sobre questões da cidade. Assim, com o objetivo de decidir
sobre aspectos da vida e da organização do cotidiano e da política de Atenas, os cidadãos atenienses se reuniam em assembleia na Ágora e debatiam assuntos como a condenação de uma pessoa que cometeu crime. Nessas reuniões também ocorriam a aprovação ou não de leis que seriam adotadas na cidade. Uma medida adotada pelos atenienses para garantir a democracia da cidade foi a criação do ostracismo, que era a condenação ao exílio de pessoas que pudessem ameaçar a democracia do governo da polis.